dia, muito bom dia! Terça-feira, hoje é dia de Levanta RS, hoje é dia de mais Pode Ajudar e hoje é dia de Essência e Prosperidade, né? Hoje é dia de muita informação, conteúdo rico aí com os empresários, com as empresas que fazem diferença aí pra nós. E certa vez, opa, tá caindo aqui hoje, meu Deus do céu. Certa vez, uma empresa chegou para nós aqui na agência e disse assim, meus anúncios no Google Ads estão caindo para um oitavo, né? Ou seja, caiu muito o ranqueamento nos últimos dias, nos últimos meses. O que fazer? Era a pergunta, né? Deixa eu me posicionar melhor aqui. O que fazer, tá? Então, no Google AdWords, tá? Para quem não sabe, o Google AdWords é a plataforma de anúncio de tráfego pago que esquenta bastante os leads, porque ela é reativa, as pessoas procuram e te acham. Então, no Google AdWords, o meu cliente, ele vem para nossa consultoria nos perguntando, ele vende produtos e ele sempre se sustentando ali, otimizando seu business, funciona pela performance do tráfego pago no Google AdWords e caiu de uma hora para outra em 1/8 a performance dos resultados. O que fazer? A pergunta. E ele estava acostumado a gerenciar sozinho o seu Google AdWords e caiu para 1/8. O que fazer, tá? Claro que é varia conforme a situação, cada caso é um caso, mas nós como consultores, na hora de fazermos uma avaliação, quais são os primeiros indicadores, o que primeiro a gente tem que olhar, e aí a gente traz essa live aqui porque pode ser o seu caso, né? A gente tem oscilação de dólar, a gente tem oscilação de mercado, sazonalidades, né? Nós temos muitas vezes uma concorrente colocando mais recurso, então são uma série de questões que podem fazer com que você caia na performance do seu anúncio. No caso dele, no final eu vou contar o que aconteceu com ele, que pode estar acontecendo com você também. Mas quais as primeiras questões que a gente tem que olhar quando nossos anúncios ali no Google AdWords não está performando, né? Então a gente na parte de consultoria ou auditoria, a gente vai olhar, ele fazer manutenção sozinho dos anúncios e não dava jeito, não conseguia ranquear, não chamou, tá? Então a primeira coisa que você tem que revisar é a configuração da campanha, obviamente, a questão de orçamento, a questão de segmentação e a questão de datas e horários, tá, gente? Então, dicas preciosas hoje para você aí, quando a gente entra numa auditoria de uma empresa que a gente está analisando, seja porque essa empresa já tem um gestor de tráfego, seja porque quer avaliar se poderia ter uma melhoria de performance, primeira coisa que a gente olha é orçamentação, e aqui vale esse insight não só para a campanha de Google AdWords, mas também para a campanha lá da suíte do Meta, tá? Então, na verdade, esses indicadores aqui, eles são relevantes para toda ação de marketing, orçamento, segmentação, datas e horários. Antes a gente esse é o ponto 1, tá? Revisão da configuração nesses aspectos essenciais. Depois eu vou falar de outras coisas importantes, mas só pra gente abrir um pouquinho o que significa orçamentação. Presta atenção, verificar se houve essas mudanças no orçamento diário da estratégia de lances, tá? O Google AdWords, ele funciona como um leilão. Então, um orçamento reduzido, ele tira a performance quando você tem um concorrente também disputando as mesmas palavras-chave que você. Então, é legal e a própria ferramenta, ela dá esse ranqueamento. Ela indica, ela traz as soluções, ela diz, olha, teu orçamento tá baixo pro segmento que tu quer atingir, tá? Outra questão, quando a gente pensa em segmentação, se a gente abrir um pouquinho, a gente vai analisar essas configurações de uma forma geográfica. Será que eu vendo aqui pro Brasil inteiro? Será que eu quero vender pro Brasil inteiro? Será que eu não tô pulverizando demais o meu orçamento de forma que tá diluindo muito rápido? Então isso também é um erro bastante comum, tá, gente? São os erros comuns e a gente tem que falar o óbvio que tem que ser dito, que são os cuidados que os grandes players aí têm e que fazem muita diferença no seu jogo. Imagina você distribuir, você tem 500 panfletos impressos, tá? E você tem uma farmácia e você tem uma promoção lá na farmácia naquele dia. Você vai distribuir na frente da sua farmácia para as pessoas que passam, para as pessoas que você sabe, ou numa esquina que tem um hospital próximo, ou você vai distribuir lá para um outro estado que não tem nada a ver com a sua farmácia e que nunca vai comprar. Então, essa linha de entendimento a gente tem que ter quando a gente faz um anúncio pago também no tráfego digital. Porque o tráfego digital, ele vai, né? Ele vai para múltiplos cantos do Brasil, do mundo, se a gente quiser. Então, eu tenho que ter muita organização
organização e controle sobre essa segmentação geográfica, tá? Também de idioma, também de dispositivos, né? Se eu tenho um público mais elitizado, eu tenho que cuidar da questão dos iOS, né? Então eu tenho que ter essa certificação de que as minhas campanhas estão extremamente alinhadas com o meu público-alvo, para que eu não possa ter restrições de forma inadvertidas também. Né? Então, por exemplo, se eu trabalho com a área da saúde, eu tenho que ter muito cuidado nos anúncios, né? Para quem que eu mando o anúncio. Tudo isso é muito relevante também no quesito data e hora, tá? Que foi outro ponto que eu coloquei aqui já de começo. Por quê? Porque às vezes eu tô distribuindo anúncio à noite, tá? E não tem ninguém para atender, né? Então eu tô botando dinheiro fora. A pessoa clicou ali. Ora, se ela não clica e não resolve a vida dela em 4 segundos, a probabilidade de ela comprar, porque vai deixar para depois, é muito difícil de acontecer, tá, gente? Isso é regra básica das vendas, de técnicas de vendas. Então eu preciso ter um resultado, ou eu tenho um produto que ele tá continuamente sendo vendido 24 horas pela automação do digital, então a pessoa clicou, ela já pagou e já recebeu por e-mail, através de uma automação, um link de acesso a um e-book, a um curso, enfim. Ou se essa venda precisa de uma pessoa que atenda ela, se é uma venda consultiva, que eu só capto através do tráfego, mas eu não tenho toda a jornada de compra completa, eu não posso despender anúncio, despender recurso financeiro nos meus anúncios em horário que não tem ninguém para atender, né? Então eu tenho que revisar essas horas, esses dias, né, de exibição dos meus anúncios, para que eles estejam sendo exibidos nos momentos de maior probabilidade da minha conversão. Esses cuidados são os básicos, tá, gente? 8 cuidados básicos. Claro que a gente vai dando check, né? A gente vai olhando esses quesitos básicos e depois a gente vai avançando aí na questão da performance. Depois que a gente olhou essas questões básicas, a gente vai para análise dos criativos e das mensagens, tá, gente? Então, o que a gente olha numa auditoria de Google AdWords? Eu tô dando passo a passo aqui por onde a gente começa e depois aprofundando, tá? Primeira coisa que a gente olha quando a gente pensa em criativos, tá? O CTR, o Click-Through Rate, ou seja, a taxa de cliques por anúncio, que a gente chama de CTR, se tá baixa ou se tá alta, tá? Uma taxa de clique, ou seja, o anúncio apareceu na frente do cidadão, tá? E a taxa de conversão a cada 100 impressões, que a gente chama, só a pessoa clicou. Meu Deus, tá muito ruim, né? Então, se existe uma alta taxa de rejeição, meu criativo tá horroroso, tá? Não tá performando, não tá atraindo. Então, eu preciso ter essa ideia de atração através dos meus criativos. Meus criativos é a imagem que eu uso, as palavras-chave que eu uso, tá? Então, eu vou ter que estar acompanhando continuamente essa taxa de clique, né? De rate. Se tá muito baixo, indica o quê? Que eu preciso melhorar a atração dos meus usuários através dos meus títulos, novos títulos, através de novas inscrições, através de novos CTAs, novas chamadas para ação, né? Novas fotos, novos vídeos, tá? E outra questão que a gente olha quando a gente pensa em criativo é a mensagem e a oferta, tá, gente? Então, isso na parte da auditoria, tá, gente? Eu vou continuar falando aqui, mas depois que eu faço a auditoria, vamos supor que eu dê um passo a passo, identifico ali os erros. A taxa de rejeição tá baixa, tá alta nos anúncios, né? Faz isso, isso e isso. Depois que a gente presta a consultoria, a gente organiza um cronograma de trabalho com nossos clientes que a gente pode executar ou ele pode executar. Quando a gente executa num contrato mensal de manutenção, vamos dizer assim, qual que passa a ser o nosso objetivo? Cada vez reduzir mais essa taxa de rejeição e aumentar o clique, o CTR, né? O Click-Through Rate. Então, quanto mais cliques nos anúncios eu tenho, eu vou monitorando. Eu começo de uma fatia, começo daqui. Minha missão é todo mês eu bater minha própria meta. Eu conseguir ser melhor todo mês, apresentar melhores resultados para o meu cliente todos os meses. Esse é o nosso objetivo. A gente trabalha com gestão de marketing voltada para resultados. Então, não é eu fazer um card e largar minha rede social e torcer que dê certo. Não, é eu fazer melhoria contínua através de teste AB e monitoramento, gestão de dados, que é o que faz, na verdade, que garante que o seu marketing seja investimento e não custo expendido fora, tá? Então, eu preciso dessa gestão, eu preciso estar na melhoria contínua. Como é que eu faço melhoria contínua? Fazendo uma vez e melhorando. Simples assim. Leva tempo? Leva. Só que depois que eu estou ali 1 ano fazendo tráfego, trabalhando, fazendo teste AB, monitorando os resultados, eu vou ter ali, no final, algo palpável, né? Bastante palpável e bastante animador, inclusive, para os gestores de marketing, para os líderes de marcas, tá?
E aí, dentro, pensando em criativo, eu também vou analisar a qualidade das minhas mensagens, das minhas ofertas, tá? Lembra que os anúncios, eles podem ser, existem 3 formas de anúncio, tá? 3 tipos de anúncio, em qualquer plataforma, em qualquer campanha, mesmo que não seja pago, mas orgânico, existem 3 formas de relacionamento com o cliente através do digital básicos, tá? Que trata do funil, captação, aquele anúncio de captação. Hey, né, que a gente chama de impressão. Hey, fique sabendo que eu existo, tá? Fique sabendo que eu existo. Eu cumpro o objetivo, eu existo, eu tô chegando na cidade. Esse anúncio é muito barato, né? Então, com R$10 ali no Face, por exemplo, você atinge 1000 pessoas. Então, é para as pessoas te conhecerem, saberem que tu existe, né? Existe aquele outro anúncio de relacionamento, que eu pago um pouquinho mais, mas a máquina ela se esforça mais, os motores se esforçam mais. Para quê? Para que o relacionamento aconteça. Então a máquina, o anúncio, ele vai provocar a curtida, o engajamento, a interação. Então ali são conteúdos mais ricos, né? São dicas relevantes, curiosidades, enfim. E tem o anúncio de fundo de funil que a gente chama, que é o uso das ofertas, né? Então, quando o anúncio ele não tá, cada anúncio eu vou selecionar conforme o meu objetivo naquele momento, o meu objetivo estratégico. Então, dependendo do orçamento que eu tenho, meu objetivo de campanha, eu vou escolher que tipo de anúncio eu quero ofertar. Então, esse alinhamento também a gente olha. Deixa eu olhar aqui, analisar esses criativos e essas mensagens se estão de acordo com a estratégia do negócio. Geralmente, um cliente que nos chama para fazer uma auditoria porque ele quer vender, né? Ele quer conversão já no fundo de funil. Então, a gente olha para quê? A gente olha para essa mensagem de oferta, tá? Então, a gente tem que certificar de que essa mensagem de oferta dos anúncios sejam bem relevantes para atrair aquele público a uma oportunidade de compra, oportunidade de conversão em chamada para o WhatsApp, conversão em chamada para uma landing page que gera alguma venda de algum produto online, por exemplo, né? Alguma mudança de necessidade ou expectativa que o mercado tem em relação à minha oferta, eu vou ter que ajustar na minha comunicação para que seja uma comunicação assertiva, certo? Depois, gente, quando eu penso em análise de criativos e mensagens, outro ponto importante da nossa auditoria que a gente faz sempre é analisar as landing pages, ou seja, os destinos desses anúncios, tá? E aqui tá essa inspiração da transmissão de hoje. Esse cliente que nos chegou dizendo que ele caiu em 1/8 a performance dos anúncios dele, foi aqui o erro, tá? Aqui. Ele passou com muita tranquilidade nos índices anteriores, tá? Então ele tinha boa mensagem clara, os anúncios eram atrativos, ele tinha bastante aquisição, muita gente clicava. Opa, mas se tem muita gente clicando e buscando, o que tá acontecendo que a conversão não tá vindo? E a gente foi olhar os destinos, as landing pages estavam corrompidos. O que aconteceu, tá? Presta atenção, tá? Presta atenção que pode acontecer com você. Ele atualizou o site dele, tem que atualizar mesmo, tanto tempo a gente tem que atualizar nosso site, até para que ele esteja sempre ranqueando nos motores de busca, né? Aquela coisa toda. Atualizou o site dele depois de 10 anos, tinha que atualizar de fato, porque isso também converte mais depois, só que ele não conversou com a equipe de desenvolvimento, talvez porque faltou um gestor de marketing, talvez porque faltou esse olhar técnico da própria equipe que desenvolveu o site, enfim. Ele não conversou com a equipe. E aí a equipe não reutilizou os links que já existiam, criou outros links. Então, por exemplo, assim, domínio.com.br/serviços. Vamos supor que esse era o link anterior e vamos supor que o anúncio era direcionado para essa página específica, né? Em vez de ser /serviços, passou a ser /serviços serviços online ou /serviços B. Mudou um detalhezinho ali, mudou uma letrinha, já não funciona as URLs, né? Os endereços de destino, já quebrou o anúncio. Então, no caso dele, as pessoas estavam clicando, mas não estavam convertendo, baixou a conversão em 1/8. Por que 1/8? Porque tinha um anúncio em que destinava para o site principal, para home, onde tinha ali o botãozinho flutuante do WhatsApp, e esse único anúncio que tinha o endereço da home, que essa não mudou, era que estava performando. Os outros 7 pararam de performar. Simples assim, tá? Então, quando a gente chegou nesse item foi muito fácil de ajustar, foi questão de minutos, se ajustou e se voltou tudo à normalidade, né? É muito importante a gente ter essa atenção. Depois, gente, o que a gente faz, tá? Mas vamos supor que chegou aqui e a gente não tinha descoberto ainda o motivo, né, dessa queda que acontece. Qual é o passo seguinte? O que a gente tem que fazer?
revisar as palavras-chave e os públicos, tá? Esse é o passo seguinte, a gente tá aprofundando aqui na questão, tá? O que são as palavras-chave? A gente tem que verificar se aquelas palavras-chave que eu compro, que fazem as pessoas cair em mim quando elas digitam uma necessidade ali no motor de busca, verificar se esse desempenho das palavras-chave, elas estão baixas ou altas, se comparado, por exemplo, com a concorrência, se comparado com um período anterior em que eu estava utilizando ela, né? Então eu tenho que considerar ou fazer uma pausa ou fazer ajustes nos lances dessas palavras. Lembra, Google AdWords funciona como lance, é um leilão, tá? Nesses lances eu tenho que ajustar ou pausar, né? Até eu entender o que está acontecendo, né? Geralmente a gente, quando uma palavra-chave está performando pouco, mas a gente entende que é importante, o que a gente faz? A gente pausa e faz um teste AB, tá? Ou deixa rodando mais um tempo e já faz um teste AB paralelo. Então, são estratégias que a gente tem que ter, tá? Eu vou dar um outro exemplo clássico que aconteceu aqui, talvez aconteça com você também, de palavras-chave, tá? A gente tem uma cliente de manutenção, de gestão de projetos, tá? E a gente foi fazer um teste. Nós testamos a palavra-chave do concorrente, tá? E é um concorrente que muito forte no mercado, né? Líder de mercado, com muita busca. Só que busca também relacionadas a reclamações, enfim, né? E a gente testou. E aí, funcionou super certo, porque os clientes que digitavam ali a palavra da empresa para reclamar ou não, enfim, imediatamente já via o nosso anúncio, né? E já caía. Acontecia que muitas vezes as pessoas do concorrente mandavam, que não lia direito, solicitavam boleto, FAQ, SAC, até reclamavam, né, para nossa equipe de SAC, FAQ, achando que estava falando com a empresa original do que ela estava buscando, né? Enquanto que na verdade tinha caído na nossa. Então foi uma dor de cabeça ao mesmo tempo, mas foi também uma oportunidade de vendas, tá? O que a gente fez então? A gente sentou com a equipe de vendas e organizou, é possível, tá dando muito trabalho, tá valendo a pena, vocês estão conseguindo conversar esses clientes que vieram pela concorrência. Então é uma análise estratégica, a gente fez esse teste, né? E ficou bem dividido essa situação lá no departamento comercial. Metade queria que a gente não usasse, outra metade queria que a gente usasse, porque ao mesmo tempo que pegava o público da concorrente, era um tempo despendido a mais, né? Que não se tinha na equipe, porque realmente começou a dar muita demanda. Então tudo é estratégia sobre análise das palavras-chave, tá? E aqui tá um olhar de gestão, um olhar de estratégia em relação aos seus resultados que você quer. E tudo é teste, né, gente? Como eu digo no marketing, tudo é teste AB. Mas bem, olhei as palavras-chave, estão ok, né? Elas estão abaixo o valor, a própria ferramenta te diz se tá bom o valor, se não tá, ela mesma te indica. Então dá uma revisada, vê quais são as orientações da própria ferramenta, não precisa ser um expert para isso, porque a inteligência artificial da ferramenta já te diz o passo a passo do que você tem que fazer. Depois disso, o que a gente analisa na auditoria, né? Os públicos de remarketing. Eu fiz uma transmissão há um tempo atrás, acho que foi uma semana de transmissão só falando sobre o poder do remarketing para suas estratégias de vendas, tá, gente? Para as campanhas de remarketing, o que é remarketing ali? É você perseguir o seu cliente a partir do momento em que ele já de alguma forma interagiu com o seu anúncio. Uma vez que um cliente, por algum motivo, interage com o seu anúncio, e isso é muito possível quando eu trabalho em nível local, né? Então, como eu disse, o anúncio de engajamento, ele é barato, então eu consigo atingir rapidamente meu bairro, a minha cidade, com pouco recurso. E aí esse cliente, uma vez, interagiu com o meu anúncio, viu meu anúncio, para todo sempre, se eu quiser, eu posso conversar com ele, tá? Isso é bem interessante porque causa, desde que eu faça com sabedoria esse relacionamento, para que não fique enjoativo também, desde que eu tenha a estratégia de sabedoria, dá muito jogo. Por quê? Porque eu passo a participar da vida do meu cliente, do meu potencial cliente. Esses públicos de remarketing, isso é remarketing, tá, gente? Então, quando você pesquisa, eu quero comprar uma geladeira para minha casa, né? Por um bom tempo você vai ver aí anúncios de geladeiras, né? Inclusive, seu telefone está te escutando. Então, às vezes você fala assim, eu quero tal coisa, pensei em comprar tal coisa, daqui a pouco aparece o anúncio para você. Acontece, né? Inteligência artificial aí nos beneficiando também, nos deixando um pouco teimorosos em relação à nossa privacidade e a tantas outras coisas mais. De toda forma, isso chama remarketing, o pessoal do marketing utiliza muito. Então, quando eu analiso meus públicos de remarketing, primeiro, eu estou fazendo remarketing, se não, já é um ponto para trabalhar. Segundo, caiu, tive queda dos meus anúncios. Como é que estão esses engajamentos das campanhas de remarketing, né? Deixa eu revisar as listas dos meus públicos, deixa eu me certificar de que essas listas estejam atualizadas, né?
para que esse meu público que eu tô me relacionando esteja bem segmentado. Eu vou dar um exemplo. Eu mandei um anúncio, eu tenho uma lista ali de mulheres, um anúncio só para mulheres. E eu trabalho com uma loja que agora que vai ser Dia dos Pais, né, por exemplo. E eu quero mandar uma oferta só para quem quer comprar para os pais, né? Ou eu quero felicitar os homens pais, eu tenho uma lista de homens pais clientes. Eu quero mandar um anúncio felicitando eles. Eu tenho que estar com tudo organizado. Imagina se eu chamo a pessoa pelo nome errado, ou se eu felicito um pai que não é pai, ou se eu felicito um homem pelo dia do homem, sei lá, ou a mulher pelo dia da mulher, e não é o dia da mulher, e a pessoa é homem. Então, eu preciso ter essa organização. Eu tiro no pé, né, gente? Além de dinheiro, posso fora. Então, eu tenho que considerar esses ajustes, tá? De frequência e de duração das listas para otimizar essa relevância dos anúncios. Esse é o último item que a gente olha de uma forma aprofundada, né? Depois, ainda assim, não deu jogo, não deu retorno, a gente tem outras análises, tá, gente? Outras análises que a gente vai seguir amanhã conversando sobre essa, mas só para você ter uma ideia básica, análise de extensões de anúncios, avaliação de histórico de mudanças, tá? Análise de público e segmentação, já vou falar mais sobre tudo isso amanhã, tá? E otimização das campanhas do remarketing, por fim, teste AB e, por fim, monitoramento, tá? Então, são os 9 passos que a gente desenvolve na nossa auditoria, na nossa consultoria, que eu sugiro que você também aplique no seu negócio, para que você entenda de fato que você, como gestor e como líder da sua marca, marketing e investimento não é custo, eu só preciso ter estratégia de gestão, eu só preciso ter estratégias, pensamentos, né, em relação ao que eu estou fazendo com o meu orçamento e com meus comunicados, com o meu posicionamento, com o meu brand, né? Preciso ter essa coerência, estar alinhado com o que eu quero, com os meus desejos, com a minha estratégia, se eu estou fazendo gestão dos dados. Basta isso. Se não está dando certo, vai testando, teste AB, vai alimentando uma planilha de ROI, retorno sobre investimento, que vai dar jogo, tá? É uma questão de tempo, mas lembre-se, sempre periodicidade e constância. Não adianta fazer um anúncio hoje, tá? E daqui a meio ano fazer outro. Não vai adiantar. Até porque o algoritmo, ele registra o histórico por meio ano, né? Então eu vou ter que começar tudo de novo, né? Então aí não dá jogo. Agora, se em meio ano eu faço muitas campanhas, eu vou alimentando sempre. Cada campanha que eu faço, seja a cada 15 dias, seja uma vez por mês, seja até cada 2 meses, tá? Eu vou melhorando ela, eu vou imprimindo no histórico dos meus ativos, né? Dos meus ativos, toda essa manutenção contínua de alta performance que eu vou fazendo para o meu negócio. Eu vou criando uma inteligência artificial favorável ao meu negócio, à minha segmentação, né? Só que eu preciso fazer isso pelo menos de uma forma contínua, sei lá, cada 3 meses, pelo menos, para que eu tenha uma alimentação de histórico e um crescimento, tá? Se eu fizer isso com periodicidade e constância, de uma forma de manutenção, né, todo mês, por exemplo, eu inevitavelmente em um ano eu vou ter muito resultado, porque eu vou estar muito grande na minha alta performance. Pra gente encerrar, teve certa vez que um cliente chegou pra mim e falou assim, eu quero, tá muito caro, meu gestor de tráfego tá me cobrando muito, eu quero trocar, deixei pra vocês, né? Aí fui olhar os indicadores dele e disse assim, tá muito caro porque tu tem excelentes resultados, não troque teu gestor. Por quê? Porque ele construiu todo o ativo dele, já faziam 2 anos que estavam juntos, em cima dos logins dele, né? Você não tem acesso, não são seus ativos, são da agência. Se a agência não quiser te passar, né, te dar esses ativos, eu tenho que começar do zero, né? Por mais que a gente saiba como fazer, por mais que a gente saiba o feeling, né, o algoritmo não está acostumado ainda. A gente vai ter que educar o algoritmo, construir ele. Então, ao mesmo tempo que é um cuidado que você tem que ter quando contrata uma agência, converse sobre isso com muita transparência para sua agência, é importante você entender que, de fato, existe uma construção de alta performance que você vai criando à medida que você tenha periodicidade e constância. Esse é o segredo do marketing. Periodicidade e constância, tá? Sem desanimar, mas com gestão e estratégia. É isso, tá, gente? Dito tudo isso, eu te desejo uma excelente terça-feira. Nos encontraremos logo mais às 15 horas no Essência e Prosperidade com o pessoal da Eco7. Uma vez por mês, pelo menos, eles vão lá conosco falar sobre posicionamento, brand marca. E às 17 horas teremos Levanta RS, novas oportunidades também com empresários maravilhosos para você. E à noite, mais uma edição do Pode Ajudar, tá? Que é um projeto maravilhoso que nós estamos fazendo com marcas sociais. Olha, quando eu digo para você, busque seu lugar de fala, isso também vale para as marcas sociais, né? Então a gente tem que dar espaço e lugar para as entidades aparecerem, para as pessoas saberem o que elas fazem e você também contribuir de certa forma, tá? Até mais, acompanhe nossas histórias, pergunte se você quiser. Amanhã a gente volta com mais 7h37. Faça um excepcional dia.